Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Alô? Agora foi. Tá bom? Muito alto? Parabéns, parabéns a todos nós que com abnegação, devotamento, escolhemos hoje viver na casa de oração, independente do calor, do cansaço e das outras atribulações. Para nós, eu em particular, é uma bênção vir aqui. É como se eu viesse tomar o remédio da terça-feira. Pode parecer até piegas, né? Algo assim, sem muita explicação. Mas quando você é tratado como é tratado pela casa, não somente do ponto de vista espiritual, o amor, a devoção nos trabalhos, quem já teve a oportunidade de participar de uma intervenção cirúrgica e espiritual no casarão, como eu tive, e ter o carinho de um Ricardo, de uma Maria, do grupo de trabalhadores, em algumas outras oportunidades, eu posso afirmar que para nós é um grande prazer estarmos aqui hoje. Estamos protegidos neste ambiente como se aqui houvesse uma redoma de luz, e de fato existe, nós não a vemos, e espíritos, trabalhadores do bem, do amor, a caridade, que se interligam nesse processo de atendimento, de esclarecimento e de amparo às nossas necessidades, vem com uma frequência precisa, todos sob a égide de Jesus. A abertura de hoje me tocou profundamente, porque tem muito a ver com o que nós vamos falar. Vamos falar do Cristo, sempre, porque se falamos do Evangelho, falamos dele, e vamos falar também de humildade, do verdadeiro reino de Deus, da nossa realidade espiritual e, sobretudo, destas múltiplas existências pelas quais nós passamos e ainda para nós, os mais leigos e até mesmo aqueles que estudam mais, ainda nos causam um certo impacto na inteligência, na razão. Mas eu peço muito a Deus e a Jesus que esta noite, nesse pequeno espaço que nós temos, possamos conviver com irradiações mentais as mais positivas possíveis. E o que cada um veio aqui buscar esta noite, receba em profusão, em muita harmonia. E que o Cristo nos abençoe, e que os mentores desta casa nos façam buscar cada dia mais o que foi dito na abertura, é a evolução moral, o fundamento principal do Evangelho, que é o ensino moral. Eu vou iniciar com uma pequena prece. É a prece por entendimento. Não vou fazer a prece completa, mas vou citar alguns pontos. E quem quiser, busque na internet. É uma prece que foi ditada por Emmanuel e psicografada por Chico Xavier. Então ela tem muita credibilidade e ela nos ajuda a esclarecer estas aparentes anomalias da vida que nós não entendemos e que muitas vezes atribuímos a Deus as causas dos males que afligem a humanidade, na nossa vã
filosofia, quando sabemos que o manancial de todo bem, um rio perfeitíssimo, ele gera uma corrente perfeita e tudo que há naquele rio é perfeito, é puro. Uma árvore frondosa nos dá frutos maravilhosos. Então Deus, como um Pai soberanamente justo e bom, não poderia dar para a humanidade e ser responsável por tantas atrocidades, pelas dificuldades, pelos momentos tão difíceis que esta humanidade da qual nós fazemos parte está passando, exclusivamente por desrespeito às leis divinas que estão em nós. Nós sabemos perfeitamente o que são essas leis, porque elas nos movimentam internamente ao espírito imortal que somos. Além do desrespeito, a questão da libertinagem, é a liberdade em excesso do uso do livre-arbítrio. Nós achamos que podemos tudo, e no fundo não é bem assim. Na prece, Emmanuel diz mais ou menos isso: auxilia-nos, Senhor, auxilia-nos a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor. Isso é humildade, que a irmã falou. Induze-nos ao entendimento que nos fará compreender que todos os momentos, os acontecimentos favoráveis em nossa vida têm uma razão de ser, e tudo que recebemos devemos distribuir àqueles que conosco convivem. Ajuda-nos a converter as oportunidades de tempo e de trabalho em nosso favor e em favor dos nossos semelhantes, naquilo que sejamos ou naquilo que possamos fazer. Estar em Jesus como Ele está em nós. O Evangelho, meus irmãos, segundo o Espiritismo, é muito importante que se diga a transcrição deste Evangelho dentro da doutrina espírita, segundo o Espiritismo, o Consolador Prometido. Ele foi desenvolvido, codificado com total credibilidade e através da manifestação de espíritos superiores, ditando ao próprio Kardec, através de médiuns de grande poder de comunicação, com aptidões magníficas dentro da mediunidade, seja da psicografia, da manifestação simples e de todas, enfim, que nós conhecemos. Este Evangelho, ele nos traz com clareza e bem explicado qual foi o objetivo da vinda do Cristo Jesus ao planeta. O Espírito mais puro, nós sabemos, e que detém toda a sabedoria e o entendimento, que é este que devemos buscar, de todas as coisas. O primeiro capítulo vai nos falar de uma afirmação do Cristo, que está diretamente ligado à humildade. Não vim destruir as leis, onde Jesus, de uma forma muito generosa, com humildade, com muita simplicidade, respeita as orientações de Moisés, a primeira revelação, mas esclarece, acima de tudo, cada passagem na história da humanidade. O que os hebreus nos trouxeram,
e que foi transcrito na Bíblia. Jesus representa para nós o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, em sua humildade, ele detém as virtudes que nós devemos, se não copiar, pelo menos seguir e buscar desenvolvê-las, porque elas estão em nós. O segundo capítulo vai nos falar, através de uma manifestação do Cristo, meu reino não é deste mundo. É um outro gesto de humildade. Embora Jesus detivesse poder, sabedoria e uma grandeza a ponto de realizar efeitos psíquicos, mediúnicos, através da grandiosidade do seu ser, não somente das curas de cegos, mudos, paralíticos, mas também da orientação e do encaminhamento de irmãos sofredores nos processos obsessivos e abrindo caminho para uma humanidade começar a realizar os entendimentos, as informações que Jesus vinha trazendo. Evidentemente, ele sofreu com a corrupção de valores da época. Evidentemente, ele se tornou uma ameaça aos poderosos, ditos poderosos, o que o levou ao sacrifício, ao martírio. Mas todo esse processo fazia parte de uma missão cujo objetivo era salvar a humanidade. Mas salvar de que forma? Qual o verdadeiro objetivo da vinda do Cristo? Essa é a pergunta que devemos fazer. A doutrina espírita nos traz, através de todas as obras, orientações que nos trazem conhecimento e nos fazem encontrar esse esclarecimento. Mas, objetivamente, é o ensino moral. Porque quando estamos equilibrados, o Ricardo falou muito bem uma frase agora no início, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações têm uma única vibração. A vibração no bem, no equilíbrio, na paz, na harmonia, em sentimentos de solidariedade, de fraternidade. Ora, se você convive diariamente com estas energias, os seus sentimentos trarão a você, evidentemente, fortalecimento para a alma, para nós espíritos encarnados, onde teremos condições de lutar, fazer um bom combate, como diria Paulo de Tarso, contra aquelas situações e contra seres encarnados e desencarnados que tentam nos desviar do caminho do bem. E isso acontece diariamente. Quando Jesus afirma a Pilatos, meu reino não é deste mundo, ele está tão somente nos lembrando que a vida na matéria é uma passagem. Somos espíritos imortais, mas não nos damos conta disso diariamente. Nós nos deixamos levar, já falamos isso aqui uma vez, mas é sempre importante relembrar, nos deixamos levar pelas situações do dia a dia, pelas atribulações, pelas angústias, pelos problemas e pelas preocupações, e acreditamos que somos de fato este ser neste corpo e que com a morte deixaremos de existir como somos e iremos para algum lugar. Essa é uma figura de linguagem que os espiritistas ou os espiritualistas creem. Felizmente, se nós acreditarmos que viveremos em outros planos, já estamos no bom caminho.
Mas a doutrina espírita e Jesus, nessa afirmação, diz que existe um outro reino. Um reino de paz, um reino de prosperidade moral, espiritual. Existe algo em cada um de nós. Existe algo em cada um de nós que nos conduz ao processo da criação divina. Nós estamos interligados, há uma solidariedade entre os seres encarnados e os seres desencarnados, e eles existem, e as provas são as mais compactas e sólidas possíveis. E o próprio Mestre Jesus, no processo de desencarne, retorna para justamente afirmar o que ele diz no 2º capítulo: meu reino não é deste mundo. Ele retorna ao plano físico, trazendo a orientação aos seus apóstolos que iriam pregar o Evangelho e dizendo: a vida continua. No 3º capítulo do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus fala meu Pai, o Pai que ele compreende, o Pai como ele já interage. Nós já comentamos isso aqui. Ele se dirige a Deus como aquela inteligência suprema com quem ele dialoga. Isso é magnífico. E o nosso Pai, como ele diz, o vosso Pai, como nós estamos tentando compreender essas moradas, além das moradas físicas, dos inúmeros orbes planetários, dos bilhões de galáxias que compõem o universo, existem civilizações nesses orbes. Eles são habitados por espíritos nos mais diversos níveis de evolução e em corpos que se manifestam através desse perispírito, que é o elo de ligação entre o corpo e o espírito, também nos mais diversos níveis de energia e de vibração. Quanto mais evoluídos os planetas, mais evoluídos são os seus seres que habitam. O Livro dos Espíritos vai nos falar claramente: Júpiter, no nosso pequeno sistema solar, que é imenso, dentro de uma galáxia imensa, que se torna pequena frente a outros bilhões de galáxias. Este planeta Júpiter, ele é habitado por seres espirituais bem mais evoluídos do que nós. Mas essa afirmação do Cristo, das moradas do meu Pai, se refere também às dimensões espirituais em que nós iremos habitar no momento do nosso desenlace. Quem aqui já parou um momento e para refletir sobre como será o nosso desenlace? Como será o nosso desencarne? Quem nos espera nessa dimensão que é tão próxima, vibracional, tão ligada à nossa? Como será esse retorno? Morrer não dói, mas a morte do corpo físico liberta o espírito. Então, essa morada do estado de espírito que é individual se torna também coletivo, porque, como nós dissemos, há uma solidariedade entre toda a criação de Deus. O 4º capítulo, para essa noite, ele é o mais, não digo importante, mas é para nós nos lembrarmos e refletirmos mais. Porque quando Jesus, abordado pelo sacerdote Nicodemos, quem conhece a história,
sabe que Nicodemos tornou-se quase que um seguidor do Cristo, amigo de José de Arimateia, que foram responsáveis pelo preparo e pelo amparo, digamos assim, do Cristo após o seu desenlace, do corpo do Cristo. E ambos tentaram de todas as formas evitar que Jesus viesse a ser lapidado, martirizado e crucificado. Nicodemos procura Jesus uma noite e dirige-se a ele chamando Jesus de Rabi. Esse termo, Rabi, é dado exclusivamente para os grandes mestres, ou seja, Nicodemos, um judeu, sacerdote, defensor do Torá, que é a literatura religiosa, vamos dizer assim, que os judeus utilizam para desenvolver o seu processo de fé e entendimento. Ele questiona o Cristo sobre como pode um homem velho retornar ao ventre da sua mãe, porque falava-se ali naquele momento sobre a ressurreição. Ressurreição para os judeus era o que é hoje mais explicado, esclarecido, a reencarnação. Acreditavam, o próprio sacerdote Nicodemos acreditava que retornaria a viver, mas não sabiam explicar bem como. Passaram-se 19 séculos, quase 20, para que, através do advento da doutrina espírita, o processo de reencarnação fosse esclarecido nos mínimos detalhes. Nós retornamos a um corpo físico no momento da concepção. No momento da concepção, estamos ligados, desenvolvemos o nosso organismo físico dentro do útero materno e renascemos, um processo bastante perturbador para o espírito, até o momento em que, pelo esquecimento, pelo véu do esquecimento, estamos aqui, sem nos lembrar, nenhum de nós, o que fomos em outras existências. Mas nós podemos saber como éramos nessas outras existências. De que maneira? Fazendo uma reflexão, a exemplo de Santo Agostinho, que, fazendo um exame de consciência à noite, avaliava os seus maus pendores viciosos, os seus defeitos, os erros cometidos, as imperfeições e também as virtudes, o bem que teria feito, e analisando basicamente esse comportamento que é oriundo de sentimentos e é oriundo do espírito imortal que somos, não é do corpo, evidentemente, nós podemos dizer, em outra vida eu fui orgulhoso, mais do que sou agora, com certeza. Em outra vida eu fui egoísta demais, em outra vida eu fui muito ciumento, eu fui maledicente, em outra vida eu fui cruel, eu fui muito ambicioso, em outra vida eu fui assim ou assado, em outra vida eu fui gentil, fui altruísta, eu fui humilde, eu fui mais simples. Hoje sou mais simples do que outrora, porque nós evoluímos para frente, não voltamos para trás. Então, quando Jesus dirige-se a Nicodemos e diz: tu és mestre, ou seja, tu és um sacerdote e não sabes do que estou falando, mais ou menos com essas palavras, como estou falando de situações da matéria, ou seja, do processo evolutivo do corpo físico no útero materno, através de um processo reencarnatório. Como poderei explicar e como haverás de entender quando vos falar das coisas celestiais? Jesus, com toda a humildade, sem
usar da sua sabedoria sem altivez, está dizendo para Nicodemos claramente que o Espírito, ele sopra em qualquer lugar, ele viaja livre. Nós não sabemos para onde vamos, onde estamos. Somente Deus e uma espiritualidade muito superior a nós, como o próprio Jesus, é capaz de compreender este processo. É difícil se entender a reencarnação, como é difícil compreender e entender a existência de Deus. O que nós podemos fazer, além de buscar no estudo e nessa prática religiosa, ouvindo as doutrinárias, palestras, as exposições, estudando no lar, buscando a literatura espírita, além disso, é decidindo, a partir de agora, a mudar os nossos hábitos. Há uma frase que diz claramente que se você faz sempre a mesma coisa, continuará obtendo os mesmos resultados. Nós não fizemos promessas na virada do ano, temos ainda esse hábito, um certo, né? É um sincretismo que não é nem religioso, digamos assim, mas nós acreditamos que podemos nos tornar seres melhores no ano em curso. Façamos isso. Vou trabalhar essas minhas dificuldades, vou trabalhar sinceramente essas imperfeições e dar este nome a elas. É uma imperfeição. O orgulho é uma imperfeição, o egoísmo é uma imperfeição. Todas essas situações que nos bloqueiam e que nos trazem experiências muito difíceis, porque são reflexos, é lei de ação e reação. Se eu combatê-los, se eu trabalhar firmemente em me tornar um ser humano melhor, eu serei mais feliz. É justamente isso que o Cristo nos coloca. O processo da reencarnação, ele tem o objetivo de nos retornar a um ponto de partida mais ou menos de onde saímos na última, retomando uma nova existência. É assim, meus irmãos, não existe outra explicação. Nós vemos o que nós chamamos de grandes anomalias, grandes situações que são inexplicáveis do ponto de vista científico, filosófico, mas a doutrina espírita explica no detalhe por que sofremos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, como devemos nos comportar para encontrar a verdadeira felicidade. O verdadeiro reino de Deus não está neste mundo. Jesus é o caminho a ser seguido como mentor e guia da humanidade. Nós devemos dedicar pelo menos 30 minutos ao dia para momentos de oração, de reflexão, pelo menos ao acordar e ao deitar, refletir mais profundamente. Jesus nos afirmava: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Quem de nós aqui não está ou esteve aflito e sobrecarregado recentemente? Jesus afirmava: eu vos aliviarei, é leve o meu jugo. O jugo, ou seja, o que Jesus nos solicita através do Evangelho e exige de nós abnegação e devotamento, é leve, é suave, porque nós temos uma vida
e se nós analisarmos, independente das dores e sofrimentos, nós temos uma vida agradável. Até os momentos mais difíceis, eles são amenizados com situações que Deus coloca em nossa vida para reacender a fé e a esperança, seja problema de saúde, problemas de afastamento definitivo de entes queridos, na tenra idade ou idosos, pais, filhos, irmãos, todos eles vivem. O reino de Deus não é deste mundo. Por isso Jesus precisa ser mais estudado. Nós precisamos buscar mais o Cristo, meus irmãos. Que Deus nos abençoe, que nós tenhamos de fato um ano de grande recuperação. O processo de regeneração está em curso, muito mais acelerado agora do que já foi. Isso é uma realidade. Embora seja cíclico, nós vivemos hoje momentos muito mais acelerados no que tange às grandes mudanças que vão ocorrer no seio da humanidade. 2/3 da humanidade, de 8 bilhões de habitantes, 2/3 estão seguindo de forma alienada, sem objetivos do ponto de vista religioso, transcendental, que religue a humanidade a um ser supremo. Então, que nós possamos aproveitar o tempo que nos resta, para mim, muito menos do que para muitos de vocês. Nós também não sabemos quando vamos partir daqui. E por não saber isso, devemos retomar imediatamente este processo de reforma íntima, de mudança de hábitos e de busca do Cristo Jesus. Muito obrigado a vocês e uma salva de palmas para Jesus.